Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha saga. E hoje eu quero responder uma dúvida do Edson, que vai aparecer aqui embaixo. O Edson pergunta o seguinte: Fábio, ok, enquanto o cônjuge espera os 2 anos de conclusão do processo, o que ele fica fazendo? Ele tem que ficar em casa olhando as paredes, enfim, sem ter o que fazer nada. E por que ninguém fala sobre isso? Na verdade, Edson, eu falo sobre isso, eu já falei sobre isso em várias oportunidades. Inclusive, se você não conhece o minhasaga.org, que é o blog que eu escrevo desde 2006, eu explico inclusive lá sobre o visto de cônjuge. Então, na verdade, não é que ninguém fala sobre isso. Talvez você não tenha encontrado, pelo menos não posso falar pelas outras pessoas, mas eu já falei sobre isso. Enfim, o que o cônjuge fica fazendo? Se o cônjuge está morando na Itália, porque pela sua dúvida, tudo indica que você estaria se referindo, né, à Itália. Então, ou seja, eu estou na Itália, estou aguardando, e o que eu faço? Fico olhando para as paredes? Não, você pode trabalhar e viver como qualquer outra pessoa, porque basta que você solicite um visto de cônjuge. Basicamente é isso. Claro que não é tão fácil, você não vai chegar na Itália, vai chegar lá na prefeitura, na delegacia e dizer: oi, tudo bem, eu quero um visto de cônjuge porque eu estou em processo, etc. Ou eu sou casado. Não é bem assim. Existem algumas regras para que a Itália conceda o visto de cônjuge. Primeira coisa, o seu cônjuge, a pessoa italiana, tem que morar na Itália, até porque ninguém dá visto para ninguém se a pessoa não vive e é residente naquele país. Então eu não posso dar visto para alguém na Argentina só porque, por exemplo, eu sou cidadão argentino, mas eu moro na Itália. Claro que isso varia, não tenho como nesse vídeo dar uma aula sobre o visto de cônjuge, até porque eu acompanhei só um caso em todos esses anos de um amigo que acabou dando esse visto para a esposa dele, mas ele já era residente na Itália, ele foi cliente nosso da cidadania, ele terminou o processo, alugou um imóvel, a família dele era da Rússia, então veio a esposa, os filhos e tal, e aí como que funcionou? Eu posso explicar o que eu vi acontecendo, mas eu não tenho como dar mais detalhes, então me desculpe se eu não posso ajudar a fundo. Basicamente ele fez o seguinte: ele terminou o processo de reconhecimento dele. Primeiro ele trouxe a certidão de casamento dele com a esposa. Como eles se casaram na Rússia, foi necessário traduzir para a língua italiana lá na Rússia, fazer o apostilamento lá na Rússia, passar pela legalização no consulado, enfim, como se tivesse acontecido no Brasil. Ele trouxe para o processo de reconhecimento dele esta certidão de casamento. No final do processo, ele saiu do comune italiano com a certidão, o extrato per riassunto dell'atto di nascita dele e o extrato per riassunto dell'atto di matrimonio. Então, nascimento e casamento, que aqui é o mais importante. O casamento italiano, o casamento transcrito no livro italiano, foi o primeiro documento que ele precisou apresentar na polícia, na questura. Segunda coisa, comprovante de residência. Ele teve que comprovar que ele era residente na Itália. Então ele foi lá e mostrou o contrato de aluguel dele. E mais, ele apresentou também a cessione di fabbricato, que é um documento que você, quando recebe alguém na sua casa, você tem 48 horas, ou um estrangeiro, você tem 48 horas para apresentar esse documento. Então, foi necessário que ele comprovasse que esta mulher dele, o cônjuge, vivesse sob o mesmo teto. Então, atenção. Primeiro, certidão de casamento. Segundo, um comprovante de residência dele. Terceiro, o documento que comprovava que a mulher vivia com ele sob o mesmo teto. Isso se faz através da cessione di fabbricato. Com esses 3 documentos, aqui entra a parte que varia de questura para questura. Questura é o nome do lugar que você vai pedir o permesso de soggiorno ou a carta de soggiorno, que é o documento que você dá para cônjuge. Porque o 4º documento dessa lista é um comprovante que você consegue se manter financeiramente, você é o italiano, e também você tem condições de manter este cônjuge estrangeiro na Itália. Você tem que comprovar que você tem meios financeiros para isso. E aqui cria-se uma confusão porque não existe uma regra geral. Existem questuras que aceitam uma simples declaração de próprio punho, onde o italiano diz: eu declaro que a minha esposa mora comigo e eu tenho condições de sustentá-la aqui na Itália. Ponto. Existem questuras que exigem que o cara tenha pelo menos 8.000 euros numa conta italiana, no banco aqui da Itália. Então, algumas pessoas têm que vir abrir a conta, depositar 8, 9 mil, não sei, tem um valor chamado Assegno Sociale, eu não sei quanto que tá agora, depois eu até vou procurar e coloco aqui o valor aqui embaixo, do valor necessário, é um valor anual, enfim, vou deixar o valor aqui.
E outras questuras exigem que o cara não só apresente meios financeiros, mas também tenha uma renda, um comprovante, um holerite, alguma coisa do gênero. Então não há como saber, mas basicamente, quando você, cidadão estrangeiro, vem morar na Itália e não precisa estar em processo de naturalização, é importante que as pessoas entendam que existe uma diferenciação. O cônjuge de cidadão italiano, ele não precisa se naturalizar italiano para poder viver na Itália legalmente com esse cidadão. Muita gente pensa que pelo fato de você precisar de um visto para morar, não. A legislação italiana, ela tem um visto específico para familiares e cônjuges de cidadão italiano. No caso do cônjuge, é a carta di soggiorno. Mesmo que essa pessoa, eu conheço pessoas que são casadas com um cidadão italiano que elas nunca obtiveram a cidadania italiana e nem pretendem. E vivem aqui normalmente, porque com a carta de soggiorno você tem todos os direitos de um cidadão aqui. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Normalmente, o primeiro soggiorno, a primeira carta, na verdade, eles, dependendo também da questura, que fique claro, eles podem dar o primeiro visto, vamos falar de visto de cônjuge, que fica mais fácil. O primeiro visto de cônjuge, ele pode ser dado com limite de 2 ou 3 anos, tá? Então, algumas questuras, elas emitem o primeiro visto deste cônjuge para 2 ou 3 anos, e quando está para vencer este permesso, o cônjuge volta lá junto com o italiano e faz o pedido, e desta vez ele consegue um outro visto ou por 5 anos ou já por tempo indeterminado. Então pode acontecer isso. Em outras situações, as questuras elas podem dar a primeira carta por 5 anos e depois destes 5 anos você também, o cônjuge volta lá e faz o pedido de carta de sojourno por tempo indeterminado. Por isso que muita gente acaba vivendo de forma tranquila na Itália e não sente a necessidade de se naturalizar italiano. Porque com a carta de soggiorno ela tem basicamente todos os direitos que qualquer outro cidadão residente legalmente no país tem. Respondida a sua dúvida? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vocês todos que se gostaram desse vídeo, clique no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não deixe de compartilhar esse vídeo, assim como todos os outros, nas suas redes sociais. Um grande abraço e arrivederci!